Bem-vindos a mais uma entrevista para o nosso conteúdo compartilhado da Consulpass. Na nossa 33ª edição, a pauta desta entrevista é focada em sustentabilidade e ESG. A nossa convidada especial é Onara Lima, uma das mais respeitadas executivas de sustentabilidade e ESG no Brasil. Com uma carreira de mais de 2 décadas, trabalhou em empresas como Gerdau, Suzano, Grupo Ambipar e CCR. Atualmente, ela possui a sua própria marca e como CEO e fundadora da Onara Lima ESG Advisory. Além de ser engenheira ambiental, possui uma especialização em cursos e programas de ESG, com destaque para um MBA em Gestão Empresarial da Fundação Getúlio Vargas e formação em Estratégia de Negócios Sustentáveis pela Harvard Business School. Onara, é um prazer tê-la conosco e, para começar, além de dar as boas-vindas, poderia nos contar um pouquinho aí da sua trajetória profissional e que te levou, inclusive, a fundar aí a Onara Lima ESG Advisor, e como está sendo esse novo desafio, essa nova etapa, esse novo ciclo profissional aí da sua vida. Seja bem-vindo. Obrigada pelo convite, Eden. Primeiro eu quero dizer que, assim, é a primeira vez que eu vou ter uma oportunidade de contar esse novo momento que eu estou vivendo aí, a partir de janeiro de 2024, mas trazendo um pouco aí dessa trajetória profissional, eu sempre gosto de mencionar que eu iniciei a minha carreira em 2003, no momento em que, quando nós falávamos de sustentabilidade, ainda não tinha essa clareza, né? Então, por muitas vezes, ficava ali segregado dentro de uma área social ou, eventualmente, numa área ambiental. Então, lá em 2003, iniciando a carreira, ainda estudando engenharia ambiental, eu começo muito numa carreira técnica, como a maioria dos engenheiros. Então, se falava muito em ISO 14001, se falava muito em gestão de resíduos, licenciamento ambiental. Então, eu passei a minha carreira inicial muito focada nesse universo técnico, passando por empresas como Gerdau, Siderurgia. Tive um período fora do Brasil, que eu fiz um intercâmbio, porque engenheiro sem inglês era bem complexo, então eu tive que aí me aventurar com inglês mais ou menos, mas foi com a cara e com a coragem, entendendo que aquilo agregaria na minha carreira, né? Então, quando eu volto desse intercâmbio e entro numa empresa como a Gerdau, uma grande siderurgia, naquele momento, por mais que nós estivéssemos falando de 2006, nós já falávamos de ESG, não com essa roupagem, não com esse nome, mas nós já tínhamos, por exemplo, indicadores de RI, que é o indicador mais utilizado nos reportes atualmente no Brasil, nós já tínhamos CDP, que é ali o disclosure relacionado a mudanças climáticas, tínhamos essa preocupação de uma licença social para operar, estamos falando de 2006, né? Então, quando eu faço esse review, revisito essa minha trajetória, eu penso que realmente não é nada novo. E aí, a partir dessa experiência na Gerdau, passei por empresas como a Ambipar, gestão de resíduos, uma empresa de serviços ambientais, passo ali pela Suzano, papel e celulose, que é um outro setor interessante, setor florestal, e aí a gente mergulha mais ainda no que tange aí a esses frameworks ESG que nós já tínhamos muito bem estabelecidos. E quando eu chego novamente na Ambipar, num outro momento, eu começo a migrar minha carreira para uma carreira mais executiva. Então, apoio a empresa em todo o processo de abertura de capital, IPO, primeira empresa de gestão ambiental da B3, e foi um processo de grande aprendizado, Eden. Eu diria que foi ali a maior inflexão da minha carreira, uma virada de chave, que foi intencional. Eu falo que na minha carreira não teve nada que caiu ali. Eu falo que deixa a vida me levar, só funciona para o Zeca Pagodinho, não funciona para mais ninguém. Então, assim, foi tudo muito intencional, e essa escolha, né, de sair ali da Suzano para apoiar e participar do processo de preparação para o IPO, que aconteceu ao longo de 5 anos, eu volto para lá em 2015, o IPO acontece ali em 2020, e foi uma experiência muito grande e que me trouxe esse olhar de estratégia, que é o qual depois eu tive a oportunidade de aterrissar muito do ponto de vista de governança, trabalhando na CCR, estruturar projetos que pudessem ser compartilhados com os acionistas, com todos os stakeholders, porque no final do dia a gente trabalha com esse olhar, principalmente empresa de capital aberto, e eu, em janeiro, optei, na verdade, um planejamento de algum tempo,
consolidando aí o meu expertise, meu conhecimento de mercado, para que eu pudesse migrar para uma carreira mais executiva, como é hoje uma assessoria estratégica ESG que eu estou atuando, e a intenção foi que eu pudesse estar em mais lugares do que um único CNPJ. Eu entendi que seria muito interessante circular em outros ambientes, e assim tem acontecido, tem sido bastante interessante. É interessante essa jornada porque você passa por diferentes segmentos, né? Como você falou, siderurgia, florestal, né? A própria parte de meio ambiente, enfim. Mas é interessante que tudo você já passa assim um pezinho meio que na sustentabilidade, né? Não chamando ainda de ESG, mas já meio que direcionando ali, construindo toda uma bagagem que hoje, né, te permite. E fica claro, assim, para mim, a tua possibilidade e o potencial de contribuir, né, para diversos CNPJs e não se restringir a um só, né? Ou seja, a tua contribuição nessa jornada de transformação de uma cultura, né? E não de diversas culturas, me corrigindo, não de uma única cultura, né? Tem a tua cara, Onara. Eu tive a oportunidade, né, trabalhamos em 2 lugares juntos, na Gerdau, em 2006 eu também estava na Gerdau, e depois, recentemente, ambos na CCR. Então, é interessante essa tua jornada e te conhecendo, tem a tua cara, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, e a gente fica muito feliz de estar tendo aí a oportunidade de estar apresentando, então, né, a Onara Lima ESG Advisor para o mercado, né, de uma forma assim, organizada, vamos dizer. Mas com toda essa experiência, Onara, você, e óbvio, passando por essas empresas todas que a gente acabou de falar, você acompanhou a evolução dessas empresas e do próprio mercado brasileiro em relação ao tema. Durante esses últimos anos aí, teve muito em voga, aí chega a ser questionado se deve ou não deve, né? Tem toda algumas discussões, se é uma obrigação, se é uma necessidade, se faz para estar na B3, enfim, todo esse cenário, né, que gera muita dúvida. Fala para nós um pouco. Ainda a gente vê, e eu também como consultor, né, em gestão empresarial, a gente vê ainda muitas empresas talvez não levando tão a sério, tratando só como, deixa eu botar um selinho aqui, né, fazer uma cartinha de que eu apoio ESG, mas na prática está fazendo outras coisas todas. Fala para a gente um pouco, como é que está a tua leitura deste mercado? É mais uma obrigação do que uma necessidade? É modismo? Com toda essa tua bagagem, o que tu tem a dizer em relação a essa condição, vamos dizer assim? Perfeito. Esse cenário, a gente precisa entender o repertório, a gente precisa entender a história de tudo que traz hoje, o momento ao qual chegamos, para compreender que, primeiro, não é uma onda, né? Se nós olharmos historicamente uma linha do tempo evolutiva do ponto de vista corporativo, empresarial, nós estamos falando aí desde 94, quando o John Elkann traz aquele Triple Bottom Line, né? O People, Planet e Profit. Então, o que eu digo hoje é que começamos a trazer o Profit para a discussão, porque por muito tempo sustentabilidade ficou ali no People, Planet, e era isso que a gente entendia como sustentabilidade. Quando a gente traz os aspectos ESG, que também não é nada novo, porque se nós olharmos, o próprio GRI, como eu comentei, que lá em 2006 eu já trabalhava com um indicador GRI na Gerdau, o GRI chegou em 1997, né, que é um indicador muito utilizado globalmente. Então, estamos falando aí de 97 no indicador que traz de forma estruturada, padronizada, como reportar a nossa atividade relacionada à sustentabilidade. Quando a gente olha para 2004, que a gente traz o ESG com esse acrônimo realmente aterrissado, a partir de uma convenção de chefes de Estado, de gestores financeiros, onde eles entenderam que os aspectos socioambientais sim trariam impacto para os negócios e para o retorno financeiro. E quando eles percebem isso, eles trazem um documento que chama Who Cares Wins, que é muito falado e muito mencionado nessa linha do tempo, que foi em 2004, e de lá para cá, a gente olhando essa linha do tempo, foi só evoluindo. Tem o PRI, que são os princípios
de investimentos responsáveis, onde a gente começa ali em 2006, se eu não estiver equivocada, com 10 signatários, hoje a gente ultrapassa mais de 4 mil signatários, que são só instituições financeiras globalmente falando, que trazem os 6 princípios de investimentos responsáveis, e a gente começa a observar que por que o tema escala? Porque a gente vai observando o quanto ele faz parte de uma proteção de capital e geração de valor no curto, no médio e no longo prazo. Os bancos, as instituições financeiras, trazem isso de forma muito mais acelerada, por entender que, como gestores de riscos, o tempo todo eles estão fazendo essa gestão de riscos, eles vêm percebendo que isso está evoluindo e concomitantemente, a regulação vem chegando. Então, a regulação também tem sido muito exponencial. Quando a gente olha para esse cenário e chega no momento atual, onde a gente está falando de uma IFRS, que é uma foundation, que padroniza os aspectos de contabilidade, trazendo a IFRS S1 e S2, que nada mais é do que potencializar os relatos integrados, potencializar o que são os indicadores SASB, que são indicadores mais quantitativos do que quali, né? Traz ali os aspectos da TCFD, que é os riscos climáticos dentro de um negócio, o que ele pode representar financeiramente, e resiliência para o negócio. Então, a TCFD também veio trazido por instituições financeiras, e a gente traz o CDP também. Então, a gente começa a ter uma convergência desses standards e desses frameworks, para que, globalmente, a gente tenha um mínimo de comparabilidade. E quando a gente fala das empresas que ainda não entenderam que isso, por mais que pareça adesão voluntária, é sobre negócio, ela começa a trazer segregado ao processo. E aí é que mora o risco, Éden, porque não é segregado ao processo, é sobre o negócio. Então, eu sempre gosto de dizer, quando as pessoas me questionam, mas então é só para empresas de capital aberto? É só para as empresas grandes? Eu falo não, porque se você é uma PME, que é a grande fatia representativa hoje dentro do Brasil, em torno de 96% concentrados nesse universo de PMEs e de empresas familiares também, a gente observa que se você tem colaboradores, se você tem alguma regulação ambiental atrelada ao seu negócio, e governança não deveríamos nem estar mais discutindo, apesar de ainda estarmos, a gente observa que qualquer CNPJ, independente do seu tamanho, vai ter interferência desses 3 pilares, gostem ou não. E pode ser que mais de um ou do outro pilar, mas enfim, de alguma forma, no pacote vai ser impactado, influenciado e tudo mais. Você fala, né, de uma visão global e assim, a gente tem visto vários cenários aí, falando um pouco mais agora da parte de ambiente, né, de impactos ambientais. O Brasil, a gente sabe que é um país riquíssimo, né, em recursos, em possibilidades, enfim, mas a gente sofre já há muitos anos e continua, infelizmente, sofrendo com queimada, poluição, desmatamento, enfim, que impactam, né, as nossas ricas regiões, né, que acabam aí de diversas formas sendo impactadas. A gente tem vários aí desastres, nem sempre tão naturais, né, mas a gente fala lá, relembrando alguns, Brumadinho, Mariana, né, nesse momento aqui a gente está com as queimadas. Por exemplo, eu estou falando aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e a fumaça das queimadas já chegou aqui há 2, 3 dias atrás. E recentemente, aqui no Rio Grande do Sul também, a gente teve aqui a maior enchente da história, algo assim que realmente impactante. Ou seja, parece estar havendo uma aceleração até maior do que a gente imaginava dos impactos, enfim, da situação do globo, né, terrestre, que não é um privilégio do Brasil e nem de um ou outro país isoladamente, né? Como é que a gente consegue, talvez, conectar tudo isso, entender o que é decorrência de ciclos naturais da história, né, da história do planeta Terra e do que é má gestão, do que é desleixo, do que é imprudência, enfim, né, de como a gente está
maltratando, mal usando, né? E neste cenário, a pergunta, né? Que senão, falou um monte de coisa, mas e aí, né? Nesse cenário, qual que é o nosso papel enquanto empresa, empreendedor, né? Enquanto, querendo ou não, né? Formadores de opinião, o que as empresas, o que nós, né? Temos a fazer nesse cenário? Pergunta de 1 milhão, eu sei, mas vai lá. Vamos lá, eu adoro perguntas complexas, mas ESG é uma questão complexa, então não tem uma bala de prata. Mas o que eu quero iniciar aqui, quando você menciona essa riqueza do ponto de vista ambiental que nós temos no Brasil, né, nós somos um país muito abundante, né, temos aí mais de 20% de uma biodiversidade global, em torno de 12% de toda a água doce do mundo está aqui no nosso país, que tem dimensões continentais, o que também nos desafia muito. Mas o que eu queria trazer para iniciar a resposta é que, primeiro, toda e qualquer riqueza sem gestão não gera resultado. Então, quando a gente fala de um capital natural, sem governança e sem gestão, não quer dizer muita coisa. Então, acho que hoje o que a gente tem como enorme desafio é como fazer gestão disso tudo. E, por outro lado, olhando para o S do ISD, um país tão rico do ponto de vista ambiental e tão fragilizado do ponto de vista social. Então, acho que essa equação ainda existem enormes desafios. E quando a gente fala de gerar valor no médio e no longo prazo, a gente precisa ter capacidade de antecipar essas tendências que já estão nos dando sinalizações para onde tudo isso está indo. A mudança climática, Éden, ela tem, claro, um aspecto humano e também, claro, tem um aspecto ali de mundo, de planeta, de ciclos. Então, muitas vezes as pessoas questionam, mas isso é uma coisa que acontece, que a gente teve a era do gelo, e existem argumentos de todas as formas. Agora, o que eu digo é o seguinte, os dados estão aqui. Né, o IPCC já gera relatórios sobre mudança climática desde a década de 80. Os cientistas, né, a gente aqui no Brasil tem um desafio enorme de trazer a ciência junto com decisões financeiras, corporativas. Né, eu estive num evento com o governador Eduardo Leite, e ele falou que na reconstrução, no planejamento de reconstrução, eles têm vários comitês, né, diversos profissionais, é um time multidisciplinar, e eles têm um comitê científico. Então, veja, nós precisamos acreditar mais nos dados científicos e valorizar, e minimamente colocar numa matriz de riscos. Então, se eu acredito ou não em mudança climática, não é um tema nem que eu discuto, Éden, para ser sincera. O que eu discuto é o seguinte, temos dados, como vamos trabalhá-los é uma decisão de todo e qualquer negócio. Então, assim, quando a gente olha de uma matriz de riscos, que tem que estar conectada com a matriz de materialidade da empresa, minimamente eu preciso olhar. Né? A gente fala do Fórum Econômico Mundial, que traz os 10 principais riscos para os próximos 2 e 10 anos. Eu falo assim para as empresas, está aqui. Se você acredita que isso vai impactar no seu negócio ou não, é uma decisão e um planejamento do seu negócio. Agora, que nós temos muitos dados para trabalhar, nós estamos falando de um mundo muito conectado e de um mundo globalizado. Haja visto que quando a gente passa por uma pandemia, e eu arrisco a dizer que teremos outras num espaço de tempo aí cada vez mais curto, como são os eventos climáticos, que são eventos extremos, né, com maior frequência, então a gente não tem o tempo de resposta como anteriormente, com menos aspectos de mudança climática, nós teríamos tempo de recuperação entre um evento e outro. A gente está falando de uma pandemia que mostrou o quanto somos dependentes também globalmente, porque se eu tenho um insumo que é relevante para o meu processo e esse insumo vem de outros países, como que eu posso mapear esse risco no meu processo? E quando a gente fala de guerra, que a gente está vivendo guerra, é um negócio absurdo, mas estamos nessa 2024 realidade. E continuamos produzindo guerras. Não é assustador? A gente olha que, por exemplo, insumos agrícolas que vinham da Rússia, quanto isso impactou? Então, nós precisamos entender que sim, temos que aterrissar tudo isso para a nossa realidade, dar a dose do remédio de acordo com a nossa dor. Então, claro, uma pequena e média não vai ter a mesma régua de uma grande, nem deve. Por outro lado, toda pequena e média está conectada a uma grande companhia. Então, qual que é a cobrança do mercado nesse momento, Éden? Os investidores estão muito mais preocupados, e o mercado como um todo, muito mais preocupado com o que eu estou fazendo do portão para fora
que é a minha cadeia de valor, do que do portão para dentro. Porque do portão para dentro, eu tenho gestão direta sobre o processo. Agora, o que eu estou fazendo para reverberar as minhas boas práticas sustentáveis dentro do meu processo, também nessa cadeia de valor, porque normalmente elas têm um enorme impacto. E quando a gente olha para instituições financeiras, né, a cobrança já está, quem eu estou financiando? Né? Quem eu estou financiando? Que tipo de projeto eu estou financiando? Tanto que existem projetos de descarbonização na carteira, né? Então a cobrança está começando a olhar para lugares onde a gente ainda não estava olhando de forma efetiva e nem tendo padronização para entregar, por exemplo, dados que sim fazem parte dessa grande companhia que já tem seu reporte público. E Onara, você tem visto isso de fato acontecer? Ou ainda, falando mais agora especificamente Brasil, né? Ou ainda é um início ainda que precisa de muito investimento em educação, em cultura, para se entender tudo isso? Porque, assim, eu vejo muito... Aí estou falando eu, Éden, tá? Eu vejo muito discurso, eu vejo muita propaganda bonita, né? Mas como eu entro, né, em várias empresas e a gente vê... A gente ainda vê muita boa intenção, eu vou definir dessa forma, né? Mas eu não vejo, por exemplo, alguém limitando um fornecedor essencial, né? Se ele não tiver exatamente como a gente diz que deveria estar. Né? Eu estou dando uma sensibilidade minha, óbvio, que não estou generalizando e nem falando de uma situação A ou B, é uma percepção que eu tenho, né, do mercado. Você, como vive isso mais intensamente, que é o seu negócio, né? Queria te ouvir um pouco, porque eu acho que isso... E aí já emendar com o processo educativo, né? O que a gente precisa fazer, que caminhos a gente precisa percorrer, o que a gente precisa contemplar, né? Para que a gente realmente chegue nesse patamar que você desenhou no início da nossa conversa, né? Do ideal, ou pelo menos do desejado. Né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre a primeira parte da pergunta e depois já avançando em relação ao, vamos chamar aqui de processo educativo. O Éden, assim, primeiro eu acredito que ainda estamos com um discurso muito descolado da prática. Isso é um fato. Inclusive para empresas bastante maduras, que estão aí nos índices, nos ratings, bem colocadas. Eu falo que a gente só conhece a realidade quando a gente conhece o backstage, a cozinha, né, onde as coisas são feitas. Nós ainda vivemos um cenário onde os profissionais de sustentabilidade têm que quase que implorar para os times, né, disponibilizarem os dados para a gente colocar nos lindos relatórios de sustentabilidade. Então, quando as empresas falam aquele discurso bonito, ESG é um tema transversal, eu falo assim, rapidamente eu pego se é isso mesmo ou não. Então, assim, para quem já trabalhou realmente construindo isso ali, a gente percebe que ainda não é um tema transversal, que ainda é departamentalizado, né, que as pessoas ainda enxergam que é de uma pessoa, que não é do negócio, e ainda existe uma enorme dificuldade... É da Onara, né? Não, eles estão fazendo um favor, né, quando a gente vai pedir um dado, não, eu estou te ajudando, eu falo, você não está me ajudando, né, você está fazendo o que a empresa tem como um tema importante, relevante e um tema caro. Então, assim, essa cultura ainda não é uma cultura que vigora, mesmo em empresas bastante maduras. Eu acredito que com esse momento em que os relatórios passarão a ter muita influência da controladoria, e aí nós estamos falando de CFO, né, da galera do dinheiro, começa a mudar um pouquinho a visão, né? Tanto que quando as IFRS começaram a chegar e a CVM se posicionou na resolução 193, na verdade a CVM já se posicionou lá na resolução 59, para ti que eu explique. E quando a gente chega nesse momento em que controladoria passará a interpretar tudo isso para uma demonstração financeira, para um formulário de referência, e mais do que isso, um contador vai assinar uma auditoria razoável, começa a mudar o patamar, começa a mudar o nível de conversa, tanto que o IBGC, trazendo para o universo educacional, Éden, executivo, o IBGC, né, recentemente, publicou um guia orientativo para conselheiros de como a IFRS pode impactar nos negócios. Então,
Estamos falando de conselheiros. Porém, isso ainda não desdobrou e ainda vai, obviamente, levar um tempo para as empresas que estão nessa cadeia, né? Porque, claro, começa ali pelas empresas listadas, né, capital aberto, mas a cobrança, como eu falei, para a cadeia de valor também vem junto, inclusive empresas que exportam, que é uma grande fatia, né, do nosso país, uma realidade que aterrissa bastante, principalmente do ponto de vista de commodities. A gente está falando de regulação europeia que já traz obrigações na cadeia de valor, due diligence e tudo mais. Então, para quem ainda está conectado a uma grande companhia, podem ficar tranquilos que vai começar a chegar muito checklist, muita cobrança. A provocação que eu trago, Éden, é que essas grandes companhias precisam estar dispostas a pagar o preço justo para que essa cadeia de valor tenha capacidade de implementar tudo que elas estão exigindo. Onara, então você está falando que ESG é custo. Tudo é custo. Toda melhoria de processo que você vai fazer incide em custo. Mas a gente tem que ter capacidade de entender o que ele entrega também de resultado quando eu tenho um processo bem estruturado, padronizado. E nesse caso, o resultado não é só para a empresa, né? Tem que entender isso também, né? Não é sociedade, colaboradores. Então, assim, sabe aqueles valores intangíveis que por muito tempo a gente falava, não, isso é um valor intangível, como foi por muitos anos o valor da marca. O valor da marca, por muitos anos, era o tal do valor intangível. Até que a gente chega no momento em que o valor da marca está no balanço da empresa. Então, e daqui a pouco vai estar também. Quando a gente olha para um balanço, né? Esses dias eu estava numa reunião com conselheiros e eles falaram, Nara, eu estou muito confuso, como é que isso vai para o balanço? Falei, olha, antes de vir para a nossa reunião, eu li seu balanço financeiro. E eu vi que lá tem passivo trabalhista. Já é um indício de como isso tudo vai funcionar. Né? Então, nós temos passivos, ativo. Então, se eu tenho uma emissão, pode ser um passivo. Se eu tenho um crédito, pode ser um ativo. Então, a gente vai começar a interpretar tudo isso, Éden. E de fato, a gente precisa ter tranquilidade que temos mais dúvidas do que respostas em alguns momentos. Então, a gente vai construindo tudo isso. E entra o educacional que você trouxe. Eu, como professora executiva, em company, etc., a gente traz esse universo da prática conectada com o que são as metodologias e com esse universo educacional. Então, eu falo hoje que todo e qualquer profissional que não é um lifelong learner, que é o chique, que antes eu falava aprender sempre, né, aprendizado constante, agora a gente tem essa palavra bonita, nenhum profissional hoje pode se dar o luxo de não estar constantemente estudando, aprendendo, porque a velocidade das informações está absurda. Saiu um estudo que nós vamos evoluir do ponto de vista tecnológico, o que a gente demorou 50 anos, e levando em consideração que os últimos 50 anos foi o período que a gente mais evoluiu, né, período industrial e tecnológico e tudo mais, imagine isso, os últimos 50 anos que já são considerados o período mais evolutivo, nós vamos evoluir o mesmo período de 50 em 10. E já tem pessoas falando que é menos do que 10. Como a gente lida, como a gente se adapta, como a gente torna os nossos negócios resilientes, não só do ponto de vista ESG, mas do ponto de vista de inovação para a sustentabilidade, porque esse é o caminho. E enquanto a gente não entender, Éden, você, enquanto um profissional que circula também em grandes companhias, né, trazendo melhoria de processo, eu queria trazer essa provocação. Enquanto as empresas não entenderem que sustentabilidade é eficiência operacional, a gente realmente não entendeu ainda do que está falando, né? Não é uma coisa que, eu vou fazer porque eu quero reportar. É uma coisa que você vai validar e mensurar a eficiência do seu processo. E como é que a gente trabalha com essas lideranças? Assim? Como é que a gente desenvolve essas lideranças para esse caminho, para essas práticas, Onara? Olha, Éden, você como professora, palestrante... Nós vivemos um cenário muito desafiador, né? Então, a gente fala de 5 gerações ativas no mercado de trabalho. Então, o primeiro desafio é esse, né? Linguagem adequada para cada público e para cada geração. Isso tem sido bastante interessante de trabalhar. Então, claro, quando eu vou falar no nível de conselho, é uma linguagem. É a linguagem de business, de dinheiro, de riscos, né? Porque ESG, no final das contas, Éden, ele é um risk management, né? A gente, por mais que a gente fale, mas então quer dizer que o ESG só olha para o financeiro? Eu já fui questionada sobre isso. Eu digo o seguinte,
Se eu estou fazendo tudo correto do ponto de vista ambiental, social e de governança, a chance de eu gerar um impacto positivo é muito grande. Porque eu estou fazendo tudo certo do jeito certo. A chance de um impacto positivo sair na ponta é enorme. Por outro lado, o objetivo do ESG é Risk Management. Então, não dá para comparar. Então, eu estou fazendo ESG, quer dizer que eu estou gerando impacto positivo. Você tem que ter capacidade de fazer essa tradução. Mas quando a gente está falando, por exemplo, para um C-Level, né, para uma diretoria e tudo mais, a gente precisa adequar a linguagem, porque se eu não trouxer ambiente regulatório, sanções mercadológicas, como, por exemplo, barreiras comerciais que podem impactar no meu negócio, se eu não traduzir para aquilo que é a linguagem deles, provavelmente eu não vou ganhar o espaço o qual eu estou buscando naquela fala, naquele workshop, naquela palestra. Esse é um ponto. Por outro lado, quando a gente vai trazendo esse engajamento na cultura e de forma realmente transversal, a linguagem tem que ser mais adaptativa. Porque qual é o gap hoje de mercado, Éden? Que é onde eu tenho trabalhado fortemente. É conectar o tático operacional da estratégia. Esse plug and play não existe e a gente perde muita potência, a gente perde resultado quando a gente tem esses dois mundos desconectados. Então, é neste lugar que eu tenho trabalhado, plug and play, como traduzir o tático operacional para o estratégico e vice-versa, e como conectar para potencializar resultados que sejam percebidos por esses dois universos. E talvez aí esteja um pouco do discurso não tão na prática, né? Porque eu posso até estrategicamente estar olhando e já ter um pouco assimilado isso, mas ainda não conseguir desdobrar, fazer o deployment para que o tático e o operacional de fato reflitam essas condições ou estas ações, melhor dizendo, né? E isso comece a se tornar algo do dia a dia, que as pessoas praticam porque entendem que isso é bom para todos os stakeholders, para tudo que está envolvido. E aí, como você acabou de dizer, o resultado é consequência das boas ações. Então, o risco vai estar gerenciado, os impactos vão estar... Porque a gente trabalhou bem na origem, né? Isso. E assim, né, Éden, é interessante porque essa resistência ela é muito mais recorrente do que a gente possa imaginar. Né? Então, quando eu entro numa sala executiva, eu já sei que ninguém quer me ouvir. Eu já sei, eu até falo, gente, eu sei que vocês não queriam estar aqui, que vocês não queriam que eu estivesse aqui, mas vamos lá. Então, quando eu começo, eu já trago... Eu li o balanço de vocês, eu li demonstrações financeiras. Por exemplo, tem muitas empresas que estão entrando em RJs, né, recuperação judicial, que a população nem sabe. Então, assim, nós temos que ter leitura de cenário econômico. Como que está o nosso país economicamente? Como que a gente se posiciona globalmente? Quais são os nossos desafios? Né? Não adianta eu ter um caixa e estar super endividado. Então, hoje, eu tenho me dedicado muito a estudar mercados de capitais, a estudar toda a parte econômica do nosso país e setorialmente falando. Então, eu leio sobre o nível de endividamento da companhia, eu faço um estudo prévio que me traga argumentos que eles vão largar o celular e vão prestar atenção em mim. E, por outro lado, eu trago o dever fiduciário. Então, assim, a gente tem que escalar para este lugar. Por outro lado, Éden, assim, é interessante porque se a empresa não tiver nenhum gatilho e nenhuma cobrança do ponto de vista de trazer isso tudo realmente inserido no processo, inserido na cultura, ela vai ficar assim, numa zona de conforto. Então, se não teve nenhum gatilho, se não teve nenhuma cobrança, né, como eu escuto muitas vezes as pessoas falando, não, Nara, mas eu ainda não fui cobrado disso. Eu falo, olha, você não foi, mas pode ter certeza que você será. Então, você pode escolher, ou você se prepara ou você se adequa. É muito mais caro a gente se adequar do que a gente se preparar. E olha que interessante esse discurso, essa mentalidade, né, Onara? Eu não fui cobrado. Né? Esse é o tipo da situação que não precisa de cobrança. O que eu quero deixar de legado para os meus filhos, para os meus netos, para as próximas gerações, se eu não tiver atento ao que nós estamos fazendo, como nós estamos usando, sabe? É um pouco dessa consciência que talvez... engraçado que às vezes como pessoa na sociedade você age assim, e aí quando você vai para a empresa, parece que você esquece dessas coisas e tem um outro comportamento, né? Não sei, é interessante isso, né?
Mas o Éden, se eu chegar com esse discurso de legado e propósito, Não, então, se eu falar propósito, aí que ninguém olha para mim mesmo, vai pegar o celular, acabou para mim. Então, assim, não, eu eu criei uma entendi. raça pura, falando de business. Então, óbvio que eu acredito no legado, eu genuinamente acredito. Então, assim, o dia a dia do meu trabalho, para além de proteção de capital, geração de valor no curto, no médio, no longo, quando a gente fala de médio e longo, não é em detrimento do curto e vice-versa, é isso que as pessoas precisam entender. Mas onde é difícil a gente convencer no Brasil? Por exemplo, a gente fala de uma Europa e a gente fala, ai, que legal, a Europa está super avançada. Mas se nós olharmos, o arcabouço regulatório ambiental do Brasil, ele é um dos maiores globalmente falando. Agora, se a gente cumpre ou não é outra história. Se a gente cumprisse todo o arcabouço regulatório que nós temos, não precisava ficar regulando mais, porque já está bem regulado. O problema é que a gente não cumpre tudo, né? O brasileiro, Deus é brasileiro, né? Vamos começar por aí. E brasileiro gosta de correr risco. E tá tudo bem no ponto de vista que se é um risco conhecido e você assume, e é aí que eu falo para a alta liderança, vocês têm o poder da caneta e vocês têm o poder de decidir o tamanho do risco que vocês querem correr. Só que vocês precisam entender a responsabilidade que isso traz. Por exemplo, quando eu falo de uma empresa que entra em recuperação judicial, alguém percebia que estava caminhando para esse lado. Os executivos têm que perceber isso. Não dá para ficar, fui surpreendido. Do Não, dia não para a dá. noite, né? E outra coisa, existem empresas perigando entrar em recuperação judicial pagando bônus para executivos. Então, assim, Éden, desculpa, isso não é ISD, não dá para falar que é. E não existe empresa que é ISD. Esse é um ponto que a gente precisa deixar claro aqui. Onara, mas o que eu faço para minha empresa ser ISD? Eu falo, não, nunca, não é isso. Porque, por exemplo, existem empresas que têm produtos ambientais que se autodenominam genuinamente ESG porque tem um produto ambiental. Fala uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Eu estive numa empresa de energia recentemente e eles falaram, né? ESG no DNA. Eu falei, nunca mais repete isso, não existe isso. Você pode falar que o seu produto é um produto essencialmente com um impacto positivo do ponto de vista ambiental, porque é uma energia renovável e tudo mais. Por outro lado, Éden, eu preciso entender o processo dessa empresa, porque não basta eu ter um produto ambientalmente positivo se o meu processo é degradante, se a minha governança é uma lástima. Então, assim, uma coisa não está diretamente conectada à outra. E quando você falou naquele momento sobre os 3 pilares, cada empresa vai ter uma relevância maior em cada um deles. Agora, a governança, Éden, é o tema mais linear, porque não dá para falar de um negócio estruturado do ponto de vista social e ambiental, se minimamente eu não tiver uma governança bem estabelecida. Então, quando eu vou avaliar uma empresa, eu começo pelo G. Se eu ver que o G está fragilizado, eu já mudo completamente a minha leitura para o S e para o E. E te ouvindo, né? Você comentou do curto, médio e longo prazo, isso me remete um pouco, só como uma analogia aqui, aos 3 horizontes da inovação, né? Eu preciso ter os 3 para garantir que a minha empresa está presente hoje, vai estar daqui a 5 anos e daqui a 20, se eu quiser continuar no mercado. Então, você vai ter que cuidar do investimento de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Tudo que a gente faz dentro de um processo empresarial, de uma organização, a gente não pode olhar só para o agora e nem só para lá para frente. Nós vamos ter que ir dosando o que fazer para cada uma delas. Um outro item que você fala e que me chama assim a atenção, me veio à cabeça imediatamente, é quando você fala o meu produto é positivo para o ESG. E aí me veio na hora o carro elétrico, né? A produção de bateria é um horror, né? O impacto que traz, tanto antes como depois, né? Tudo bem, vem melhorando, vem evoluindo, enfim, mas é catastrófico. Mas o carro elétrico, ó, show de bola. É mais uma jogada comercial, Éden. Então, assim, eu falo, num país que tem biocombustível em abundância... Falamos disso, não sei se você se lembra que a gente conversou lá na CCR, numa conversa que eu tive com o vice-presidente da Edenred, que eu questionei a ele, por que o Brasil precisa de carro elétrico com tanto etanol, biocombustível e outras coisas, né? E aí você lembra, acho que talvez você não se recorde, a resposta que ele me deu foi assim, não é que o Brasil precisa, é que não vai ter montadora no Brasil que sustente o seu negócio só ela produzindo motor a combustão. Ela vai precisar integrar com o resto do mundo
e o Brasil vai pagar o preço de migrar para um carro elétrico. Lembra que a gente conversou sobre isso? É uma questão comercial, Éden. A barreira comercial, ela sempre acontece. E, por exemplo, né, voltando para o aspecto da Europa, por que a Europa hoje, assim, tem esse olhar, vamos regenerar? Por que crescer econômica e financeiramente em detrimento dos recursos naturais? Aí, quando deu um ponto de inflexão, opa, a gente vai ter que revisitar nosso modo de trabalhar, né? Economia linear não tem mais espaço. E quando a gente fala desse lance de carro elétrico, por exemplo, e outras soluções que parecem muito positivas inicialmente, o próprio painel solar, Éden, nós sabemos que a vida útil dos painéis solares são aí em torno de 20, 25 anos, e mesmo ainda nesse cenário, ele vai declinando sua capacidade de geração ao longo do tempo. Tem uma manutenção que precisa ser muito bem feita. Claro, eu não sou especialista, não vou aqui ficar mergulhando nisso, mas eu quero trazer um ponto onde nós não temos ainda, por exemplo, um olhar de uma economia circular, uma solução, para quando a gente for descartar esses painéis solares. Então, a gente precisa compreender, quando a gente vai falar de um projeto sustentável, a linha do tempo, os prós e os contras, para a gente entender o ciclo de vida do produto e realmente falar se ele é sustentável ou não. Como a gente entra numa discussão, o vidro é melhor do que o plástico é melhor do que o copinho de papelão. Então, assim, eu acho que a gente ainda está muito superficial nas discussões e ainda existe muito interesse comercial. E ok. Só que eu acho que a gente precisa evoluir um pouco mais sobre esse ponto de vista. Por exemplo, quando a gente fala de uma emissão de títulos sustentáveis e tudo mais, as pessoas às vezes me perguntam, Nara, mas será que a taxa é tão atrativa? Eu falo, gente, vai chegar um momento em que você sequer vai conseguir acesso a capital se você não atender o mínimo de requisito. Sequer vai ter acesso. Então, não é sobre uma taxa menor ou uma taxa maior. Agora, se eu não consigo, não tenho capacidade de antecipar essas tendências, realmente o meu negócio fica fragilizado. Mas, Éden, a gente está falando de uma cultura de cabeça de abundância. A gente tem uma cabeça de abundância muito grande. Somos um país de energia renovável. Cara, agora a gente está vendo aí, faltou água, concomitantemente me prejudica no sistema energético. Somos um país de hidrelétricas. E o, então, nosso custo acaba sendo elevado e a nossa competitividade diminui, globalmente, inclusive, porque os nossos produtos ficam mais caros. É interdependência, Éden. As pessoas ainda não entenderam nossa interdependência dos recursos naturais. O PIB, existe um estudo que fala, né, do Fórum Econômico Mundial, e agora eles atualizaram esse estudo, eles já comprovaram financeiramente que o PIB, 50-55% é diretamente dependente de recursos naturais. Então, o Brasil, como um país ainda muito rico, abundante, essa sensação de abundância que a gente tem, nos traz para um lugar de conforto e de inação. Agora, pensa, Éden, a gente está falando de um Brasilzão que não pensa em plano sucessório. Como é que nós vamos falar de escassez? Então, olha o desafio que a gente tem. E, Ionara, o nosso tempo é curto, infelizmente, não está acabando ainda, a gente tem mais um pouquinho. Mas aí eu queria aproveitar um pouco de você e ouvir também sobre os outros pilares do SG, que a gente falasse um pouquinho, a gente falou muito, né, de business, negócio, tal, que é o core aqui, né, do nosso bate-papo, mas eu acho que a questão social, a questão da diversidade, da inclusão, da governança, você já falou um pouco, então, como é que você olha isso, né, dentro desse pacote do SG, como é que a gente conecta tudo isso, né, e aí já linkando, você falou um pouco lá no início também, mas com a agenda que a própria ONU tem aí para 2030, né? Essa agenda de desenvolvimento sustentável. Falar um pouquinho. Ótimo. Primeiro, assim, eu vou trazer o aspecto social, tá, Éden? Porque esse é um abismo no nosso país, né? Não dá para a gente ir. Você trouxe muita questão educacional. Do ponto de vista educacional, a gente está patinando. Então, que tipo de profissionais a gente vai ter, né, daqui para frente, se a gente não está trabalhando na base? E aí a gente lida com uma série de desafios para além da questão geracional. Então, eu falo assim, as empresas que não se adaptarem a essa questão geracional vão se surpreender muito negativamente ali na ponta, porque gostar ou não da nova geração não é uma opção, é um fato que a gente está vivendo. Então, como eu vou lidar com esse fato? Aí sim é uma estratégia. Então, eu escuto muitas vezes as empresas falando, mas essa nova geração é isso, é aquilo, é mimimi. Eu falo, olha, enquanto vocês
perderem energia discutindo o que é ou não a nova geração, vocês não estão tratando da questão em si, né? Como se adaptar a essa ansiedade da nova geração. E aí, Eden, tem um ponto interessante, né? Porque as pessoas falam assim, mas a nova geração quer nascer diretor. Eu falo, claro, gente, eles nasceram numa era da inteligência artificial. A ansiedade nasceu junto com eles. Como é que eles já nasceram conectados, plugados, né? Vou fazer o quê? Num clique ele chega onde ele quer. Por que ele não pode querer ser diretor, né? Como é que a gente vai criticar se é a realidade que eles conhecem? Agora, como eu vou lidar com isso é a questão, né? Não dá mais para a gente se isentar dessa responsabilidade. E, por outro lado, quando a gente fala dessa desigualdade, né, nós ainda estamos avançando muito pouco. Os próprios ODS, se a gente olhar o avanço, a gente está muito aquém, né? Globalmente falando, e no Brasil não é diferente. Então, assim, todo mundo está salvando o planeta, todo mundo está com um monte de compromisso, mas ninguém explica como vai atingir esses compromissos. E está acontecendo um movimento agora, Eden, interessante, de muitas empresas retroagirem em suas metas. E aí as pessoas falaram assim para mim, pô, Nara, você viu como o ISD está perdendo força? Eu falo, você que pensa, o ISD está ganhando força, não está perdendo. Porque as empresas assumiram compromissos sem entender como elas atingiriam. E quando elas foram cobradas pelo mercado, elas tiveram que revisitar e tiveram que recalcular a rota. Tá tudo bem, isso não é ruim. É melhor recalcular a rota e ter transparência com o mercado do que fazer compromissos os quais a gente sequer sabe como vai atingir. E o social é um desses desafios enormes, Ellen. O que eu escuto muito nas empresas, quando eu vou, é assim, Onara, mas é muito difícil mensurar o impacto social. Eu falo, será num país como o nosso? Será que é tão difícil assim? Ou será que falta intencionalidade? A mesma coisa de diversidade. Mas a gente agora que as mulheres estão entrando no mercado, a questão de gênero, de raça, será mesmo? Ou será que falta intencionalidade? Porque a gente vive um status quo naturalmente. Nossa biologia é um status quo, né? A gente tem isso biologicamente. Agora, quando a gente quer mudar um cenário, é igual eu falo, para você tracionar uma bicicleta, quando a bicicleta está parada, exige uma força. Depois que a bicicleta vai, naturalmente, fisicamente falando, ela exige muito menos esforço. Então, a gente ainda está nesse tracionar, sabe, Eden? Porque a intencionalidade é muito baixa ainda. Do ponto de vista ambiental, a gente tem um arcabouço regulatório riquíssimo, né? Temos muito potencial, por exemplo, de soluções baseadas em natureza, que a gente agora está começando a pensar, olhar nisso tudo. Tem a TNFD que está chegando, que assim como tem a questão do clima na TCFD, a TNFD traz natureza, biodiversidade. Então, assim, é uma evolução que, de fato, algumas empresas já entenderam porque já lhe tocaram. Então, quando aquele problema chega e bate na minha porta, eu olho para ele. Enquanto ele não está na pequena área, ninguém faz gol. Então, eu gosto de dizer que no mundo imediatista que a gente vive, de resultados trimestrais, certamente a gente perde de vista o que realmente é um grande risco que está aqui muito mais próximo do que se possa imaginar. Por isso da importância, de novo, né, do curto, médio e longo prazo, né, da gente ter essa visão integrada, né, holística, sistêmica. Porque quando a gente olha para o bônus de garantir o trimestre, né, ou para o variável para garantir o trimestre, a gente perde o foco, né, da verdade do todo, e enfim. Mas você falou de dois pontos e eu quero explorar um deles, é da inteligência artificial. Uhum. O que é a inteligência artificial? Que é novo o acesso, né? Porque ela vem também lá desde 1950, a gente já começa lá com o Turing fazendo, né, os primeiros conceitos aí de inteligência artificial e tudo mais. Mas de que forma esse avanço tecnológico, principalmente da inteligência artificial, generativa, enfim, você acredita que possa contribuir, ou se você já está vendo algumas contribuições para o próprio ESG? Tá, já está acontecendo, né? Por exemplo, instituições financeiras, os ratings que avaliam o score das empresas já utilizam muito informações a partir de inteligência artificial. Isso é um fato. Por outro lado, a agilidade, a melhoria
do accountability dos dados, enfim, da rastreabilidade dos dados, certamente a inteligência artificial vai trazer aí grandes ganhos. Por outro lado, a inteligência artificial nos traz desafios, como a gente está falando agora do E e do S+, do ponto de vista social, esse gap, né, da desigualdade pode ser muito aumentado quando a gente fala de uma inteligência artificial e uma sociedade que não tem toda a acessibilidade, né, no desenvolvimento na mesma velocidade do que aí uma camada muito pequena da nossa sociedade, né? Então, é quase como falar do inglês, né? Menos de 5% da população fala inglês e essa população é aquela que vem de uma família mais estruturada e não é a realidade do nosso Brasil profundo, né? Brasil profundo que eu digo, interior de São Paulo já é um Brasil profundo. Então, assim, Eden, a minha preocupação primeiro, do ponto de vista de como iremos utilizar tudo isso, né? Então, ele tem o lado bom, mas também ele nos desafia muito do ponto de vista de proteção de dados, a parte de governança, cybersecurity, a parte de ética, integridade, toda a parte de governança vai ser muito desafiada, já está sendo muito desafiada com essa velocidade que a inteligência artificial está trazendo. A evolução geracional, então nós temos exclusões também geracional, porque, por exemplo, se você vai numa agência de banco hoje, você só vê geração 50 ou 60 mais, né? A nova geração é banco digital e blá, blá, blá. Então, essa nova geração que nasce digitalizada vai se adaptar rapidamente, mas essa nova geração, essa geração um pouco mais sênior, e aí, Eden, a gente tem que lembrar que hoje no Brasil, a média de idade em cargos mais executivos e conselhos são ali 60 mais, né? Então, como será? Eu tenho curiosidade de saber, aí eu estou dividindo aqui com você uma curiosidade. Como será que essa geração está olhando para tudo isso e está realmente se adaptando a tudo isso? Eu vejo algumas pessoas super tecnológicas, 60 mais, assim, que dá show, mas vejo muitos que ainda, assim como o ESG, eles, não, isso não vai aterrissar nessa velocidade toda. Então, assim, é outro risco que a gente vai. Vai estar, Mas né? vai. Já está. Eu acredito que, aí a minha opinião, assim, pessoal, de novo, eu acredito que a gente vai começar a ter uma mescla, principalmente nos conselhos, né? Também geracionais, e as empresas que se antenarem para isso e fizerem isso antes, vão sair na frente e vão ter benefícios mais rápidos, sabe? Então, acredito que até o próprio IBCG e tal tem que trabalhar um pouco mais com a geração mais jovem, né? Porque assim é importante ter essa visão, vamos dizer, mais digital e menos analógica, se eu posso dizer assim, né? Porque não vai... Você falou agora há pouco, e eu tenho a informação de que vão ser em 5 anos, não em 10. Né? Eu já ouvi também, mas aí é assustador mesmo. Mas é. Olha o que a gente tem de tecnologia avançando, olha os relatórios de Gartner, dos outros institutos de pesquisa, a disponibilidade de dados que a gente tem. E eu vou lembrar de um estudo que eu vi em 2000, na época, a McKinsey, ela fazia um comparativo de que de 1900 a 2000, você tinha uma unidade de conhecimento. De 2000 a 2005, você dobrou essa unidade de conhecimento. De 2005 a 2010, você dobrou de novo, ou seja, você quadruplicou o que você tinha em 100 anos. E eles imaginavam que de 2010 em diante, esse negócio entraria numa exponencial, dobrando a cada ano, e não mais a cada 5 anos. Meu Deus. Caso isso, e boa parte disso se confirmou, eu não sei nem dizer o número, mas a quantidade de dados e informações que a gente está gerando hoje, digitais, é algo assim, o número acho que tem 21 ou 27 zeros, é assustador. Né? E só com computação quântica e inteligência artificial generativa para a gente conseguir lidar com tudo isso. Nosso cérebro, sem um chip implantado, ainda não nos permite. Dito isso, e voltando ao teu comentário, assim, eu numa conversa que eu tive com o Luiz Lambi, que hoje é professor no MIT, mas foi secretário de Tecnologia e Inovação aqui no Rio Grande do Sul, a gente falava sobre o nosso sistema educacional e o gap que esse sistema provoca nesta condição, nesse cenário que você acabou de desenhar, Onara. Então, sim, o nosso desafio, e aí eu vou dizer, não acho que seja só com as gerações baby boomer, X, com
parte da geração, apesar de nascer digital, de nascer conectada, ela não está preparada com conhecimento, com capacidade de discernimento, com a capacidade de análise crítica, para não fazer uma boa curadoria daquela informação, daquele dado, não fazer uma boa análise. E aí, assim, o que veio da máquina, eu acredito e eu sigo em frente. Ok, pode ser que 80-20 esteja correto, mas pode ser que você dê um erro absurdo, pode ser que você cause coisas graves. Então, concordo contigo da inteligência, que ela tem muita coisa boa, já está aí ajudando nos relatórios e tudo mais, mas tem esse outro gap do social, né, que envolve principalmente as pessoas aí, e acho que tem esse impacto, sim. Então... Mas aí, Wellen, 2 pontos, né? Primeiro que a gente, no Brasil, tem um cenário interessante que temos muitos dados, mas a gente muitas vezes não sabe como lidar com eles e muitas vezes põe na gaveta, né? Então, assim, dados não têm valor nenhum se você não souber interpretá-los, aplicá-los e tomar decisões a partir deles. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu li um estudo do banco UBS, saiu, acho que essa semana ou semana passada, falando um relatório sobre a transição e a transferência de riqueza global. Então, o que a gente observa? Que no período de 10 anos, mas no máximo em 20, a gente vai ter transferência de riqueza geracional na totalidade. Então, o que eu digo para as empresas? Comportamento de demanda tem que estar na estratégia. Porque se eu não antecipar esse comportamento de demanda, será que meu produto, será que a minha empresa vai continuar sendo atraente nessa transição de riqueza e de geração? Porque a prioridade vai ser outra, o estilo vai ser outro. Então, assim, para quem ainda não está olhando para isso, e são muitos, e às vezes eu me assusto, porque eu vou em lugares, empresas que faturam 2 bi, 8 bi, e assim, eu fico olhando e falo, mas meu Deus do céu, como é que tá tão bem assim? Lembra da abundância? Exatamente. Que você comentou? Exatamente. Então, assim, nós ainda temos um cenário muito preocupante do ponto de vista de olhar para essas tendências, entender o comportamento de demanda, ter maior capacidade de olhar para o valuation do ponto de vista desses tais valores intangíveis, que não são mais tão intangíveis assim, e seguir com o negócio com planejamento realmente estratégico. E quando a gente fala de conselho, tem muito conselho discutindo o problema do dia a dia, do mês que vem, e conselho farol alto, conselho tem que olhar lá na frente. CEO, e aí eu tive um professor de tecnologia... Para isso tem executivo, né? Exato. E eu tive um professor de inovação e tecnologia que ele falou uma coisa que me marcou muito. Ninguém faz nada brilhante no tempo que sobra. E a gente está trabalhando no tempo que sobra. Então, será que estamos tendo capacidade de fazer coisas brilhantes? Acho que esse é o desafio que eu deixo. Onara, para a gente, infelizmente, encerrar, porque assim, eu teria mais algumas, sei lá, N perguntas aqui, e é muito bom te ouvir, de verdade, né? Já gostava de te ouvir ali, quando a gente teve as poucas oportunidades de interações ali junto, mas te ouvindo aqui, fico mais me fugiu a palavra, mas eu fico mais feliz, eu vou usar a palavra, que não era essa que eu queria usar, mas de poder compartilhar e estar aqui contigo. E nesta linha, eu gostaria de ouvir, assim, o que você recomendaria, né, para quem, principalmente para essa geração nova que está vindo aí, e que desejam não só seguir uma carreira de sustentabilidade ESG, mas qual é a importância disso para as carreiras deles? Porque não é só para quem quer seguir a carreira, né, de ESG e por aí, mas qual é a importância disso? Bom, eu estou entrando no mercado e você é engenheiro, eu estou entrando no mercado e você é profissional de RH. Qual é a importância do ESG para essa turminha que está chegando, Onara? Legal, acho que o primeiro ponto de compreender a importância é que quando a gente fala de social, ambiental e estruturado por uma governança para negócios e para a sociedade como um todo, para nós enquanto indivíduos, não tem como a gente fugir disso, né? São pilares inerentes a todo e qualquer comportamento, né? A gente falou de ética, integridade, a gente trouxe inteligência artificial, e assim, cada vez mais
os negócios e os profissionais que estão chegando vão ter que ter uma capacidade de leitura de cenário ampla, né? Então, a gente está passando por um momento em que o generalista, ele vai ter espaços, né, muito consolidados dentro do mercado de trabalho, que por muitos anos a gente valorizava o especialista, não que isso não tenha que existir, é super importante, mas os generalistas têm que ter uma capacidade de entender o que é essa amplitude em cada momento, e aí a gente está falando temporalmente também, influencia no meu negócio, né? Ter essa capacidade de leitura de stakeholders e leitura de cenário temporal é o que vai fazer o diferencial desse profissional que está entrando hoje. E ESG está muito plugado a tudo isso. E o que eu trago como principal mensagem é o equilíbrio. Porque muitas vezes eles vêm com aquele ímpeto de ativismo, né, de vamos mudar o mundo, ou eles acabam se decepcionando e acabam virando até detratores. Então, acho que a palavra de ordem é equilíbrio, né? Eu acho que a gente falta muito equilíbrio nas próprias redes sociais. Às vezes você coloca um texto e as pessoas já querem polemizar, criticar, e não é sobre isso, até porque tem espaço para todo mundo, né? Diversidade de pensamento, diversidade cognitiva é o que vai trazer os melhores resultados, e para que a gente tenha diversidade cognitiva, a gente precisa ter respeito à opinião e o conhecimento que cada um agrega. Dois itens aí que me chamam a atenção na tua fala, né? O equilíbrio, que é algo assim básico para tudo, né? Se a gente não, em tudo que a gente vai fazer, se a gente não tem equilíbrio, a chance de dar errado, a chance enfim, de acabar fazendo alguma coisa não tão boa é grande, seja porque fez de menos, ou seja porque fez demais, né? Eu acho que é bem rico essa questão do equilíbrio que você traz. E o generalista, né? As pessoas não devem... E cuidado, né, com o generalista, porque às vezes, o generalista não precisa saber tanta coisa. É o contrário. É o contrário. É o contrário. Só fazendo esse ponto, eu sei que você disse nesse sentido, mas para quem vai nos ouvir depois, né? Não pensem assim, o generalista, só saber um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não. Para eu conseguir fazer análise de cenário, para a gente poder conseguir fazer uma análise crítica, ter discernimento e tal, eu preciso ter estudado, eu preciso ter me aprofundado, eu preciso ter pesquisado, nem que seja dentro do lifelong learning, onde eu vou buscar aquele conhecimento para aquele momento, mas eu preciso, não é alguma coisa simples assim. Na minha opinião, é tão ou mais complexo do que o especialista. Porque não é mais difícil, né? A gente não está aqui colocando valores, mas é generalista com embasamento. Isso né? Aí, e o embasamento, Éden, assim, a gente tem que conectar conhecimento teórico, leitura de cenários nacional, global, entender o setor que eu estou atuando, entender a influência de outros setores, e aí a gente tem que falar no outro ponto, experiência vivencial, Éden, porque também eu tenho visto muita gente, eu sou generalista, eu sou especialista, mas nunca atuou na área. Então, assim, por mais que a gente estude, a experiência vivencial é o que vai aterrissar esse conhecimento teórico na prática. Então, uma coisa não substitui a outra. Parece tão óbvio, mas tão esquecido, né? Nara, a gente vai ter que encerrar, infelizmente, de verdade, assim, né? Ficaria aqui muito mais tempo. Queria te agradecer muito, né? É um privilégio, um prazer poder compartilhar contigo e levar isso para a audiência das revistas, das nossas mídias aqui da Consulpass. E também te abrir aqui, convidar para que você coloque, né? Depois também a gente vai colocar na revista, mas fica à vontade para dar aí teu perfil, falar, né, o endereço da tua empresa, como que te acha, como que acha a empresa, enfim, né? Que eu acho que é importante para as pessoas poderem saber onde buscar essa quantidade de conhecimento, de informação aí que você traz aí na sua bagagem, tá? Então, eu encerro por aqui e fica aí para a sua mensagem final e muito, mas muito obrigado mesmo. Obrigada, Éden, eu que agradeço. Acho que esses diálogos construtivos, né? A gente vive no mundo do collab. Por que a nova geração vem, collab, startup, e a gente fica resistindo tudo isso, que é um caminho óbvio, né? Um caminho colaborativo. Então, acho que isso aqui é um diálogo colaborativo. Eu sempre aprendo, todos os lugares que eu vou, eu adoro ouvir, aprender, eu acho que esse é um caminho muito interessante, e o não saber também é um lugar importante, porque, né, você tem que ter essa consciência. Quem quiser aí acompanhar, eu sou bastante ativa no LinkedIn, meu nome é diferente, então Onara Lima ali, provavelmente serei a única, meu site é onaralima.com.br, é tudo para facilitar mesmo, e assim, vamos seguir, acredito que existe muito espaço para essas
complementariedades quando a gente fala de um ambiente de negócio, mas também pensando como sociedade, né? Qual é a minha parte que me cabe nesse latifúndio? Eu sempre gosto de trazer isso, porque no final são reflexões muito necessárias e que a gente possa aí se encontrar nessa jornada profissional. Obrigada mais uma vez pelo convite.